ressaltar aqui hoje a palavra do Senhor no livro de Josué, capítulo 3. Nós vamos falar a respeito deste texto. E o capítulo 3 de Josué diz o seguinte: levantou-se, pois, Josué de madrugada. Não está aí, não? Ah, tá. Vamos ler novamente. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até ao Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partirei vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja a distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, porque conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá, e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens da tribo de Israel, um de cada tribo. Porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega. Pararam-se as águas que vinham de cima. Levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã. E as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo o Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Senhor, é mediante esta palavra que nós iremos falar. E eu quero clamar aqui a direção do Teu Espírito, para que esta palavra possa ter vida, possa ser eficaz, possa gerar vida nos nossos corações, para a honra e glória do Teu nome. Portanto, ó Deus, eu peço que seja o Senhor que possa estar falando para a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém.
Graças a Deus, amém. Meus irmãos, palavra conhecida, né? Palavra edificante, uma palavra que de certa forma, ela traz algo novo em nossos corações. O título da minha mensagem aqui, a respeito desta porção, é Atravessando o Seu Jordão. Aqui é um novo tempo, né? Nós estamos falando aqui de um momento novo para o povo de Israel, né? Mas só que ali eles estavam vivendo um momento, de certa forma, difícil de entender, né? Difícil de você observar e ver algo acontecer. Por quê? Porque o povo estava diante de um Jordão que estava cheio, né? Não sei se vocês já viram um rio cheio, né? Um rio cheio, eu acho que o rio mais famoso que nós temos aqui é o Araguaia. E hoje nós estamos no tempo de um rio Araguaia cheio. Se você ver os vídeos, é impossível você atravessar um rio Araguaia, né? De certa forma, a pé, nadando e assim por diante. Você precisa de um barco. Quando ele está mais vazio, tudo bem. Você escolhe algumas áreas lá, que onde está areia e tal, você consegue atravessar a pé. Mas, no entanto, quando o rio está cheio, né, você precisa de algo, né, de um barco para atravessar. E você, se você não tiver isso, possivelmente, se você for atravessar, você corre um grande risco de vida. Você morre. Não tem como, né? E assim era o cenário ali do Jordão naquele momento. O povo estava lá, na hora que ele chegou, mediante, né, ao Rio Jordão, viu aquele rio transbordante. E, de certa forma, meu irmão, se nós observarmos aqui, que esse povo queria atravessar o Jordão porque eles estavam atrás de uma promessa, que foi dado a eles, a um povo, né? Essa promessa, ela estava apenas se cumprindo. Ela iria se cumprir para um povo que não tinha nem nascido, né? Porque essa promessa ela havia nascido no coração de Deus lá atrás e tinha passado várias gerações, e essa nova geração que ia possuir essa terra prometida. E foi exatamente aqui nesse momento aqui que, além de ter esse rio cheio, né, o povo de Israel estava sob uma nova liderança, que era Josué. Moisés havia partido e Deus levantou ali o outro nome, né? Então, ou seja, ali estava o pessoal de Israel estava mediante a uma nova fase, né, um novo líder, um novo desafio, né? Mas, no entanto, aqui a gente pode ver que era o mesmo alvo que era a conquista de uma promessa do Senhor. E o que nós podemos aprender e seguir mediante a esse estudo que eu quero levar para vocês? Toda promessa, meu irmão, tem um desafio. Toda promessa, para ser alcançada, ela tem um desafio. A gente pode ver aqui que essa promessa, para ser alcançada, tinha um Jordão. Esse Jordão lá era algo, né, complicado. Então era um desafio para eles passarem. E entre esse deserto, né, que é onde eles estavam, até essa travessia, exatamente tinha esse desafio que se chamava Jordão, para eles passarem e alcançarem essa promessa. No capítulo 3 aqui, então, portanto, não se fala apenas de uma geografia em si, mas a gente pode tirar algumas questões espirituais, nós podemos tirar algumas transições aqui que podemos aplicar nas nossas vidas. Então eu vejo aqui que é um momento de transição. É um momento em que o povo está saindo de um lugar, né, um lugar de certa forma, de sequidão, de desesperança, né, um lugar em que eles não estavam, de certa forma, satisfeitos, e que eles e o coração deles estavam voltados para alcançar uma promessa.
E entre esse lugar e entre esse outro lugar da promessa, tinha ali um grande desafio para eles passarem. Isso, eles tinham que passar por uma transição. E por conta disso, nós, mediante a essa história toda, nós podemos pegar algumas questões que devemos aprender. Porque creio eu que todos nós passamos por transições nas nossas vidas. Existem transições que passamos. Eu creio que todos nós temos promessas do Senhor para as nossas vidas. E essas promessas, elas passam por transição. E é sobre isso que eu quero falar com vocês, e nós podemos tirar alguns pontos específicos deste texto. E, de certa forma, eu queria que vocês prestassem atenção, porque eu vejo tudo isso aqui como um princípio, como uma atitude que nós podemos trazer desse texto e aplicar nas nossas vidas, para que as promessas do Senhor possam ser cumpridas em nós. Amém por isso? Então a primeira coisa que eu posso tirar desse texto está lá no versículo 5, que eu acho muito interessante. O versículo 5 diz o seguinte: disse Josué ao povo, que estava preparado para atravessar, que estava esperando ali, a ordem, esperando ali o momento de chegar essa travessia, o momento de alcançar a bênção, o momento de que a promessa iria se cumprir na vida deles. Aí vem Josué no capítulo 5 e diz: disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Aqui, meus irmãos, a gente pode ter uma lição. E a lição que eu quero trazer para você é: há promessas travadas. Esse é o primeiro ponto. Há promessas travadas. Não está aí não, Carmen? Há promessas travadas, não por falta de poder de Deus, mas por falta de preparo espiritual. Meus irmãos, por que eu quero dizer isso? As promessas do Senhor, ela está muito ligado à nossa vida espiritual. A vida de Deus, a ação de Deus em nossas vidas, está muito ligado a isso. Por isso que Josué disse ao povo, se nós entendermos o contexto dessa história, o povo viveu muitos anos lá no Egito. O povo, muita gente ali nasceu no Egito. E no Egito ali era um lugar o quê? De pecado. Um lugar onde o povo aprendeu a viver no pecado. O povo vivia sob a direção do pecado. E de certa forma eles não tinham noção que eles viviam no pecado. E ali o povo estava sofrendo. Eles clamaram. Porque ali eles viviam numa escravidão. Não só no aspecto cultural, governamental. Mas também eles viviam sobre uma vida de pecado que trazia no coração deles tristeza. Trazia no coração deles peso. Falta de alegria. Como está acontecendo no carnaval. No carnaval de hoje as pessoas estão à busca de algo que nunca vão encontrar, irmãos. Talvez eles vão encontrar uma satisfação carnal, mas ali vai acabar. E eu não sei se você já pecou, mas eu creio que sim, porque todos nós somos pecadores. Rapaz, de certa forma, quando a gente peca, o negócio não é bom? Mas depois que você pecou, o que cai dentro de você? Um peso terrível. A gente fica mal, a gente chora, a gente fala, meu Deus, por que eu fiz isso? Por que, Senhor? Por quê? Não era para eu ter feito isso. Então cai aquele peso dentro de nós. E a gente fica o quê? Amargo, triste. A gente fica, a gente começa a ter problemas emocionais. A gente começa a trazer sobre nós um peso gigantesco. Porque a gente começa a condenar nós mesmos. E somos assim. E o povo lá no Egito estava desse jeito e Deus viu aquele negócio. Deus viu aquele problema. E Deus falou assim, rapaz, eu vou tirar esse povo desse lugar.
Este lugar não é um lugar de vida, é um lugar de morte. E eu vou levar esse povo para ter uma vida. Eu vou mandar eles para um lugar onde eles poderão ter vida. Poderão sair deste lugar de morte. Eu vou levar eles para uma terra que eu prometi para eles, que mana leite e mel. Onde eles vão ter a sua independência. E eles não vão ser mais aquelas pessoas que estão sob julgo de um poder diabólico. Mas eu vou levá-los para um lugar que eles possam ter uma identidade do reino de Deus. E foi assim que Deus preparou para esse povo. Veja bem, e o povo estava caminhando, irmãos. E de certa forma eles estavam ali no meio do Jordão. Ali eles estavam o quê? Já tinham saído do Egito. Agora tem um grande problema. Eles tinham saído do Egito, mas o coração deles ainda estava no Egito. A mentalidade deles ainda era do Egito. É como se nós aqui tivéssemos o seguinte: a gente somos crentes, somos cristãos, entregamos a nossa vida para Jesus, batizamos aqui neste lugar, e a gente vive ainda no pecado. A gente ainda vive sem temor. A gente ainda vive sob um peso, sobre não é nem peso, uma dependência do pecado. A gente precisa de pecar, porque a gente ainda não teve aquela experiência, a gente ainda não teve aquele encontro, a gente ainda não conseguiu, a gente ainda não passou o Jordão. E o que acontece? A gente fica desesperado. Por quê? Porque a nossa mente ainda não foi renovada. Ou seja, ainda não tivemos o verdadeiro arrependimento. Porque o arrependimento significa o quê? Mudança de mente. E aí o povo estava assim. E para que esse povo cumprisse recebesse a promessa do Senhor, entrasse nessa terra que mana leite e mel, eles tinham que quê? Santificar. Santificar. E eu entendo que uma lição para nós: Deus não opera maravilhas onde não há separação e consagração. É uma coisa que nós temos que ter no nosso coração, meus irmãos. Para Deus agir de uma forma tremenda em nossas vidas, de uma forma que faz com que nós venhamos alcançar as suas promessas, nós precisamos o quê? Esperar nele. Ter uma vida com Ele, confiar nele. E esse pacote de confiança, de esperar nele, a gente tem que aprender a se separar. A gente precisa aprender a se consagrar. Sabe por quê? Porque Deus, irmãos, Ele se relaciona, não é de qualquer forma. Ele se relaciona, Ele opera, Ele age em meio a um lugar onde existe uma atmosfera que Ele habita. Deus não habita, Ele não direciona no meio da bagunça, não. Deus, Ele age, Ele se manifesta, Ele encaminha as coisas no lugar onde Ele está, que é no lugar o quê? De santificação, nesse ambiente de consagração. Vocês estão comigo, amém? Então é muito importante a gente entender que para Deus agir, para Deus cumprir promessas, para que Deus possa mover e fazer algo que só Ele pode fazer, Ele quer preparar os nossos corações. Os nossos corações. As promessas de Deus equivalem muito à forma como nós estamos, meus irmãos. Isso traz uma disparidade muito grande. Porque tem gente que quer que promessas de Deus se cumprem na vida dele, sem que ele possa ter uma vida com Deus. É uma incoerência muito grande. A gente pode não ver apenas nesse texto, mas se você for olhar no tempo de Josafá, para que Deus cumprisse a vitória, as promessas para aquele povo tinha que santificar. E assim por diante. A gente pode ver toda a Bíblia está amarrotada de histórias assim. Para que Deus pudesse agir, o povo tinha que o quê? Ter reverência. Ter uma atitude de entregar nas mãos do Senhor. E uma das formas como nós demonstramos para Deus se manifestar, Deus cumprir as promessas, é nós nos colocando o quê?
a nossa vida à disposição dele. Irmãos, na sua disposição está em haver com a nossa santificação. Deus, ele não prepara milagre. Deus, ele prepara o povo para o milagre. Essa é que é a questão. É isso que nós precisamos ter, essa consciência. Para entrar em Canaã, que era na promessa, o povo tinha que se preparar. E nós podemos perceber aqui que a preparação precede a intervenção divina. Queridos, se Deus tem uma promessa para você, se prepare, tá? É bom nós nos prepararmos. Deus não age de qualquer forma. Ele age através de uma preparação. A falta de preparo pode atrasar experiências. Segunda coisa que nós podemos tirar desse texto. Não avance sem discernir se Deus está conduzindo. Quando Deus vai à frente, o impossível recua. Veja bem. Jordão estava o quê? Cheio. Transbordante. Era impossível passar. Não tinha como passar. Mas no versículo 6 ao versículo 11, diz algo tremendo para nós. Olha o que diz a palavra. E também falou aos sacerdotes, versículo 6. E também falou aos sacerdotes dizendo, levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Levantaram, verso 7 diz o seguinte, então disse o Senhor a Josué, hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Verso 8, então, tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo, ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Verso 9, então disse Josué aos filhos de Israel, chegai-vos para cá, e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué, nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Verso 11, eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Meus irmãos, primeiro, a arca da aliança, eu acho que vocês sabem o que significa. Mas eu vou representar aqui. Diz governo, ela representa aliança, ela representa autoridade divina, ela representa aqui a presença do Senhor. A arca da aliança era ali, a presença de Deus. Então Deus ele fala para Josué, Josué, o negócio é o seguinte, para que o impossível venha acontecer, para que o impossível possa recuar e o possível começa a acontecer, também, para que as coisas possam se abrir, eu tenho que estar à frente de vocês. Eu preciso estar à frente, eu não preciso nem estar do lado e nem atrás, mas eu preciso estar à frente. E você sabe o que significa estar à frente? É entregar o governo para o Senhor. É confiar que o Senhor está à frente, conduzindo a sua vida para alcançar a promessa. É Ele que faz a transitoriedade. É Ele que abre as portas, é Ele que faz. Então nós precisamos entender, meus irmãos, que quem guia a travessia da promessa não é a gente, não somos nós, não é estratégia nenhuma. Às vezes eu coloco na minha vida muitas estratégias. Já pensou? Já pensou nisso? Que a gente faz muitos planos, muita estratégia. Muitas vezes isso não funciona. Sabe por quê? Porque está faltando o quê? Presença. Presença. Primeiro nós precisamos colocar a presença de Deus. E depois a gente pode sim ter estratégia. Mas primeiro nós temos que colocar a presença do Senhor. Porque quando colocamos a presença do Senhor na frente das nossas vidas, irmãos, o impossível recua. E as coisas podem começar a acontecer. Porque Deus é quem faz. Amém por isso? Deus é quem faz.
A gente precisa aprender como esta passagem. A presença de Deus tem que estar à frente das nossas vidas. Quem dá sinal para nós, quem move nas nossas vidas, quem traz direção, quem abre as portas, quem faz as coisas acontecer, é o nosso Deus. E eu posso tirar aqui, tem uma pessoa que me abençoa muito na Bíblia. Esse homem, eu não sei se vocês vão lembrar, chama Mordecai. Mordecai. Mordecai, a história de Mordecai está lá em Esther. Rapaz, esse homem, a Bíblia fala que ele é tio, né, da Esther. Ele ficava à porta do palácio, onde o rei Assuério era o rei do tempo, naquele tempo. E se você olhar ali na história de Mordecai, Mordecai foi aquele homem que abençoou Assuério. Houve uma conspiração ali na porta do palácio. Havia uma conspiração contra Assuério. E Mordecai foi aquele homem que ouviu essa perseguição toda e contou para Esther. Esther anunciou lá para Mordecai. E de certa forma Assuério sobreviveu, ele venceu essa perseguição. Por conta do quê? De uma ajuda de quem? De Mordecai. E o que aconteceu com Mordecai naquele momento? Nada. Ele continuou no mesmo lugar. Continuou ali. Né? Um homem de Deus. Ele era exilado. Um homem judeu que estava lá na Pérsia. Né? Lá no meio do Pérsia. E ali não acontecia nada e de repente foi levantado um homem lá chamado Amã. E esse Amã se tornou poderoso. Né? E ele se tornou poderoso, era um general, um homem forte do reinado de Assuero. E esse Amã ficou tão orgulhoso, ele ficou tão cheio de si, tão poderoso. O que aconteceu com essa história? Ele começou a se achar que era um deus. E ele estava exigindo ao povo que se curvasse diante dele. Aí o que Mordecai fez? Ele falou assim, não, eu não vou me ajoelhar diante de um homem desse. Ele se posicionou. Ele ficou o quê? Em pé. Aí você sabe o que aconteceu com isso depois disso? Por causa da atitude de Mordecai, Amã queria matar todos os judeus. Começou a perseguir todos os judeus ali. E ali iam ser todos sacrificados por conta da atitude de quem? De Mordecai. Ou Mardoqueu. E o que aconteceu com Mordecai? Mordecai ficou ali, parado, por quê? Porque ele entendia que a vida dele era do Senhor. Ele se posicionava diante do Senhor, ele colocava a vida dele na presença do Senhor, ele deixava Deus conduzir a vida dele, na frente disso. E ali ele não estava vendo nada. A única coisa que ele via foi o seguinte, morte naquele tempo. Mas algo me chamou a atenção nesse texto, na história de Esther. Lá no fim da sua história, uma certa noite, Assuero teve insônia. Ele não dormiu. E nisso, Mordecai já estava pronto para morrer. Aí, de repente, ele, por conta dessa insônia, para ele dormir, aí ele pediu aos seus servos para trazer o quê? As crônicas. Né? Tinha aqueles, como é que chama aquele? O rolo, papiro. Aí ele começou a ler o livro de crônicas. Aí na hora que ele viu o livro de crônicas lá, ele viu que Mordecai o havia livrado da morte. O havia ajudado. E ele falou, rapaz, eu não lembrava desse negócio. Teve uma pessoa aqui que me ajudou. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma festa para ele. Eu vou honrar esse homem. Aí ele vai e chama quem? O rei Assuero. Chama o Amã. O comandante Amã, vem cá. Eu preciso homenagear uma pessoa. Imagine quem que Amã pensou. Ele próprio. Aí eu sou o poderoso. Imagine só a história. Amã, ele vai lá na história. Vai lá diante do rei. Imagino que ele preparou todo o seu coração. E falou assim, nossa, hoje eu vou ser homenageado pelo Assuero. Aí o Assuero vai e encontra Amã. E diz para ele, eu quero homenagear uma pessoa.
Aí a mãe vai e pergunta: quem é meu rei? Ele falou assim: eu vou homenagear um rapaz chamado Mordecai. Ele está lá na porta, um judeu, e ele um dia me livrou da morte. Traz ele aqui que eu vou abençoá-lo. O que nós podemos aprender com isso, meus irmãos? A posição de Mordecai fez com que ele obtesse a vitória na hora certa, no momento certo da sua vida. O problema, a maravilha desse texto, dessa história de Mordecai, que ele se posicionou. Ele colocou Deus à frente. Ele não se submeteu às circunstâncias, os problemas da vida e ultrapassar processos. Ele seguiu a norma do Senhor. O que nós podemos aprender com essa questão, meus irmãos? Tudo que nós vamos fazer em nossas vidas, a gente tem que colocar Deus à frente. E muitas vezes Deus não age da forma como nós queremos, mas Ele age da forma como Ele deseja. Uma coisa nós temos que crer, que o nosso Deus, Ele é fiel. Ele é fiel para cumprir as promessas. E Deus, Ele não age, não é no nosso tempo, é no tempo dEle, meus irmãos. É no tempo dEle. Uma lição que nós podemos aprender aqui, que Deus honrou, não quando Mordecai queria, mas quando ele precisava. Muitas vezes nós queremos que Deus age no momento que nós queremos, mas Deus, Ele age no momento em que nós precisamos, meus irmãos. Isso tem é válido isso, e a gente precisa entender isso. Porque quando a gente pensa, quando a gente quer, quando a gente fala eu quero, as coisas nada acontecem, muitas vezes nós corremos o risco de quê? De deixarmos Deus de lado. De deixarmos Deus de lado, não à frente. A gente coloca Deus ali de lado, não à frente. E a gente jamais pode deixar Deus à frente das nossas vidas. Amém por isso, meus irmãos? Isso é uma posição que nós devemos ter. Uma das coisas, eu acho bonito como Deus trabalha. Deus, Ele trabalha nos bastidores. E principalmente quando Ele parece que está no silêncio. Às vezes Deus se cala. E a gente pensa assim, nossa, tudo parou. Mas não, meu irmão, Deus está trabalhando. Da mesma forma como Deus trabalhou com Assuero. Trabalhou na vida de Mordecai, Ele trabalha nas nossas vidas também. Terceira coisa. Verso 13. Podemos aprender. Porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vão de cima e se amontoarão. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega. É até aí. Uma lição que nós podemos tirar aqui, que é o milagre, ele responde à obediência. O sobrenatural, ele é ativado pelo movimento, tá? Porque foi a partir daí que o milagre começou a acontecer. Nós podemos aprender nesse texto que Deus não honra a intenção parada. A gente pode ver que as promessas de Deus, Ele se move através de uma obediência ativa. Deus, Ele não age quando nós estamos com braços cruzados. Todo milagre começa com um passo.
As águas começaram a se mover no Jordão a partir do momento que as pessoas levaram a arca do Senhor e colocaram e começaram a mover, a andar. As promessas do Senhor se cumprem, a ação do Senhor ela vem quando o povo de Deus caminha. Deus, ele não age através de força de pensamento. Você já reparou que muitas vezes nós agimos de uma forma errada em relação à nossa fé? Fé não é pensamento positivo, meu irmão. A gente fecha os olhos e levanta as mãos, eu creio, eu creio, eu creio. Não é assim, meu irmão. Os milagres do Senhor acontecem quando nós agimos. Quando nós nos levantamos do lugar e vamos atrás da promessa. Promessa não vem até nós, nós que vamos até as promessas. É assim que Deus se movimenta. Tem uma história que eu acho linda na Bíblia. Muitas pessoas criticam. Mas eu gosto de Pedro. Rapaz, um cara que me abençoa é Pedro. O Pedrão lá, fala-se muito dele negar a Jesus. Mas eu vejo que Pedro foi o único que andou sobre as águas. Rapaz, isso é inacreditável. É inacreditável essa experiência, essa história. Quem não crê pensa que é mentira. Pensa que é folclórico. Mas quem crê foi o homem que creu na palavra do Senhor. Ele creu. Se nós lembrarmos da história, essa história começou logo após o que? Uma multiplicação de pães e peixes. Foi ali, naquele contexto. Jesus ficou sabendo da morte de João. De certa forma, Jesus estava abatido, de seu primo lá tinha morrido. Aí ele vai, sai para um lugar para orar, deserto lá, e chega aquela multidão atrás de Jesus. Aí Jesus vai, sustenta aquele povo todo. Aí termina aquela bênção, aquela maravilha, ainda sobra aquele tanto de peixe, 12 cestos, tal, de pães e peixes. Aí chega no final do dia, Jesus fala assim, olha, pega o barco e atravessa. Vai embora. Atravessa lá o lago. Aí chega lá de noite, os discípulos, no barco, começa aquela tempestade. E a Bíblia fala que na 4ª vigília da noite, diante de uma tempestade toda, de uma loucura toda, rapaz, quem pega a tempestade na água é um negócio terrível, é um negócio que fica uma coisa sobrenatural mesmo. Você perde totalmente a sua estabilidade. Você não tem segurança nenhuma. Aí chega na 4ª vigília da noite, que significa em média 3 horas da manhã, Parece Jesus lá, sobre as águas. E Jesus estava sendo o quê? Não era reconhecido ali. Aí Pedrão, estava lá, os apóstolos, todos lá no barco. E o Pedro disse assim, Senhor, se tu és o mestre, se tu és Jesus, mande-me ir sobre as águas. Aí o que Jesus fala? Vem. Cara, que coisa. Aí Pedro foi, meu irmão. Aí no que ele foi, deu o primeiro passo, o que ele pisou? Pisou como se fosse uma terra firme. Milagre, meu irmão. Ele obedeceu à voz do Senhor. E ele foi. E ele teve essa experiência de pisar numa terra firme. Meus irmãos, muitos de nós hoje ainda não conseguimos andar em terras firmes. E para nós alcançarmos as promessas, nós precisamos pisar em terras firmes. E terras firmes significa o quê? Nós ouvirmos a palavra do Senhor e crermos. Colocar Deus à frente e seguir em frente, irmão. Que as promessas irão se cumprir. Deus age dessa forma e Deus honrou Pedro ali até aquele momento em que ele estava firme. Mas para simbolizar toda essa história, muitos de nós pensamos nisso, mas a gente não consegue dar o primeiro passo, sabe por quê? Porque Pedro, ele começou a ver o quê? A tempestade em volta.
E ele, de certa forma, ele afundou. O problema é que nós, muitas vezes, somos tão covardes, que a gente nem consegue dar o primeiro passo. Por quê? Porque os nossos olhos estão só na tempestade, só nos problemas, só nas dificuldades da vida, e a gente não consegue observar para Cristo, para Jesus, que é o dono da promessa, que Ele que faz cumprir a promessa, e os nossos olhos esquecem dele, e a gente olha para as circunstâncias, e as promessas não são cumpridas, não por falta da ação, não por falta da presença, mas é porque o nosso coração muitas vezes não está voltado para Cristo, não está voltado para Ele. O nosso coração sempre está voltado para as dificuldades, para as tempestades, para os problemas. E a promessa está ali do outro lado da margem, pertinho de nós, e a gente não consegue chegar. Por quê? Porque de certa forma o nosso coração não está alinhado naquilo que é o sobrenatural do Senhor. Para viver, para termos uma vida com o Senhor, meus irmãos, a gente precisa aprender a viver o sobrenatural. E o sobrenatural, ele só acontece quando você dá o passo, o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo. Tem a dificuldade, tem as coisas, tem os problemas, tem os dilúvios, temos as aflições, temos o desvaneio todo, aquele embaraço todo, aquela coisa que faz a gente atrapalhar. Mas eu entendo que a partir do momento que nós andamos o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo, as águas se movem, meus irmãos. E a gente anda em terra plana até alcançarmos a promessa do Senhor. O povo se move dessa forma. E a nossa terra plana, a nossa terra segura é a presença de Deus em nossas vidas, amém? Essa é a verdade. O Jordão estava cheio. Cenário humanamente impossível. Fé, meu irmão, não é esperar o rio secar. Fé é pisar quando Deus manda. Deus me trouxe aqui para te falar uma coisa essa noite. Esta manhã. Avance. Deus tem promessa na sua vida, meu irmão. A nossa vida é cercada de promessas. E as promessas vão se cumprir se você caminhar. Porque quem lança as promessas, quem fundamenta as promessas, quem traz a promessa para o seu povo é o Deus das promessas. É o nosso Pai que guia, é o nosso Pai que cumpre, e Ele é fiel. Ele é fiel para cumprir todas as promessas. E por fim, terminando aqui a passagem, a mensagem. Verso 17 traz algo tremendo aqui para nós. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão. Cara, isso é tremendo. E todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Eu vejo aqui que esses sacerdotes tiveram postura no meio do impossível. Pedro foi. Mas Pedro não conseguiu ter uma postura, uma firmeza. As promessas de Deus estão vinculadas numa firmeza no meio do impossível. A gente tem que passar o Jordão, meu irmão. A gente não sai do deserto em meio a um mar de rosas. Sempre tem uma transição de dificuldade. Tudo para alcançarmos as promessas nas nossas vidas, a gente passa por desafios, por lutas, por dificuldades. O impossível de Deus não é igual à lâmpada de Aladim, mais uma vez eu dizendo aqui. Não, meu irmão. Para vencermos na vida, por exemplo, economicamente, não é igual Mega Sena, não, meu irmão. Que você fica rico de um dia para o outro. Que você fica próximo de um dia para o outro. Para nós sermos prósperos, a gente soa, a gente luta,
A gente acorda de manhã, trabalha, tem um monte de preocupação, tem desafios a cumprir, muita conta para pagar, muita conta para honrar, muitas coisas para acontecer, mas sempre Deus está ali, movendo, fazendo. Aí você olha lá atrás quem você era e hoje quem você é. Por quê? Porque você conseguiu manter-se uma firmeza, crendo no Senhor, fazendo aquilo que tem que ser feito. E o Senhor vai movendo, abrindo as portas. Por isso é muito importante. A firmeza não é antes do milagre, meu irmão. Ou seja, a firmeza não é aquele pensamento positivo que nós temos, se vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Eu estou aqui no culto levantando as mãos, Deus vai me abençoar amanhã lá no meu trabalho. Não, Deus vai te abençoar amanhã, 4 horas da manhã, quando você levanta e vai trabalhar, e no meio das dificuldades Ele vai te honrar. É no momento do seu suor, do seu sacrifício, que Deus vai te honrar, vai pôr a mão, vai te dar vitória. Ele vai olhar para você, esse cara está se posicionando, essa pessoa está se posicionando. Essa pessoa está aqui porque ele está crendo na minha promessa. E eu vou honrar esse homem, essa pessoa, e levar ele até a minha promessa, porque ele está tendo firmeza. E firmeza simboliza, sabe o que, meu irmão? Perseverança. E se tem algo que agrada o coração de Deus, é a fé perseverante, a fé operosa. A fé operosa que se chama uma verdadeira fé. É aquela que você ouve a palavra e faz. Ouve a palavra e corre atrás daquilo que é o certo. Ouve a palavra, acredita, é isso que vai me mover. E Deus, esse Deus de milagres, esse Deus de promessa, esse Deus de aliança, vai à frente e vai me conceder a promessa que Ele tem para a minha vida. É assim que nós movemos e cremos. Amém por isso? Esses sacerdotes simbolizam o quê? Uma sustentação espiritual. Para nós crermos, para nós caminharmos, nós precisamos ter na nossa mente essa sustentação espiritual, meu irmão. Porque em meio à travessia existe cansaço, não é verdade? Desânimo. Não é fácil alcançar as promessas não, meu irmão. É difícil. Mas quando a nossa mente está voltada para Cristo, para esse Deus de promessa, e você está convicto de que Ele está com você, as coisas vão se cumprir, vão se abrir. Isso significa o quê? Sustentação espiritual. Esse versículo 17 tem muita coisa a ver, porque tudo que está ligado ao mundo espiritual está ligado à nossa vida aqui natural também, meu irmão. As coisas têm que estar alinhadas. A gente precisa santificar. A gente precisa colocar Deus à frente. Mas a gente precisa nos mover com os nossos braços fortes. E através dos nossos braços fortes, onde nós vamos enfrentar lutas, cansaços, dificuldades. Mas nós temos um Deus que está operando em meio a essas dificuldades. E a nossa mente tem que estar voltado para isso. Porque muitas vezes por conta do cansaço, dessa demora que muitas vezes isso acontece mesmo, a gente desalinha, a gente não alinha, a gente esquece que Deus está no processo, mas Deus sempre estará conosco no processo, porque nós somos os filhos dele, nós somos alcançados por Ele. Esse Deus, Ele age, não vai apenas agir lá na eternidade, Ele age hoje e agirá para sempre na sua vida. Basta crermos, basta confiarmos. E o que eu acho lindo é no lugar de vulnerabilidade, é aonde Deus traz estabilidade. Se você está no processo, meu irmão, continue. Se você está sofrendo, continue. Se você está na labuta, continue. Porque é aí que Deus vai trazer estabilidade e força para você. E vitória acima de tudo. Vamos ficar de pé. Coloca a sua vida diante do Senhor nesse momento. Se você puder, se essa palavra falou no seu coração, dessa forma, de uma forma simbólica, eu queria que você colocasse a mão no seu coração.
e colocasse a sua história. Mas uma coisa eu sei, que Deus tem promessa para você, assim como Ele tem para mim. E para alcançar a promessa, meu irmão, não existe mundo da fantasia no reino de Deus, não. Existe a dificuldade, luta, ânimo, perseverança, saúde mental, saúde física. E nós precisamos, acima de tudo, da presença. Essa presença que traz para nós vitória, que traz para nós essa promessa que todos nós queremos, né? Todos nós queremos receber as promessas do Senhor. Nós somos filhos, Ele é Pai, Ele é Senhor. Ele tem prazer em nos abençoar, mas Ele também tem a forma dele de agir. É nesse processo que nós precisamos entender. Ele não se esqueceu de você, meu irmão. Ele tem promessa na sua casa. Ele tem promessa na sua vida profissional. Ele tem promessa na sua vida espiritual. Ele tem promessa em todas as áreas da sua vida, porque Ele é Senhor. Ele é Deus. Ele é Criador. Ele é o dono do universo. E o melhor de tudo, hoje Ele habita dentro de nós. Ele escolheu um lugar para habitar. Foi dentro de nós, dentro daqueles que creem nele. Creem no seu poder, creem na sua supremacia, creem na sua soberania. E o Senhor está aqui hoje para confirmar que Ele está com você, que Ele está cuidando da sua história, que Ele está cuidando de cada detalhe, de cada coisa, mesmo diante da nossa imperfeição. Mas o perfeito está dentro de nós, nos aperfeiçoando, nos direcionando, nos fortalecendo. E eu creio que esta manhã é uma manhã de recado, uma manhã de força, uma manhã de controle, uma manhã em que você deve sair daqui confiante de que sua história está nas mãos do Senhor. Pai, eis-nos aqui. É a tua igreja. É a tua igreja. É a tua igreja que se reúne neste lugar. E através dessa palavra, Senhor, nós queremos entregar as nossas vidas, o controle da nossa história em tuas mãos. Tu és o dono da nossa vida, Senhor. Tu és aquele, Senhor, que age em meio aos processos. Tu és aquele que age, Pai, em meio a uma entrega. E nós queremos entregar os nossos corações ao Senhor nesse momento, crendo que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Senhor. Crendo que é o Senhor que opera em nós e através de nós. Tu és aquele, Pai, que faz a nossa história ter abundância, ter um alvo. E que esta manhã, Senhor, seja uma manhã em que o Senhor esteja brotando nos nossos corações a tua palavra. Esta palavra, Senhor, que nos traz uma direção em que nós sim devemos confiar em Ti, devemos confiar no Senhor. E a nossa resposta aqui como igreja é dizer-te, Senhor, Tu és o dono da nossa vida. Tu és o Senhor da nossa vida, o Senhor da nossa história. Nós entregamos tudo em Tuas mãos. E que o Senhor nos ajude a cumprir aquilo que nós precisamos fazer. Toma conta do nosso coração, da nossa mente. Toma conta das nossas vidas. E que o Senhor seja exaltado e glorificado, Senhor. É assim que eu oro, abençoando o Teu povo. Em nome de Jesus, amém e amém.